Salve, salve galera! Mais uma aula aqui começando, um encontro nosso. Esse era um dos vídeos que eu mais queria gravar, porque ele é uma dúvida muito recorrente na comunidade. Eu sempre escuto, eu não sei se eu uso CFS, se eu uso CF. Eu não vou entrar em detalhes muito de quando usar, quando não usar, porque cada um sabe a demanda do próprio negócio que tá administrando, está trabalhando ali. Mas o que acontece? Tem uma diferença de conceito entre os dois que talvez ao clarear esse conceito ajude. O ZFS, ele é um sistema de arquivo que gerencia volumes completo. O CEF, ele é um sistema de armazenamento distribuído. Então, no ZFS, eu tenho uma exigência de ter discos físicos dentro do servidor para poder rodar máquinas virtuais. O CEF não. O CEF eu posso ter um servidor só de processamento que vai usar como se fosse um cliente do core do CEF. Então eu posso instalar meu Proxmox e ativo o CEF naquele nó. E implicitamente, talvez por isso que fique com mais dúvidas, o que acontece? Eu tenho um agente que é instalado também, ativo dentro do CEF, o próprio Proxmox já faz isso, e quando você ativa o CEF, o agente está funcionando em cada nó. Toda vez que você adiciona um novo nó, ele mesmo já cria esse agente, para poder ter acesso ao armazenamento. O CEF ele é muito bom para escala, ele funciona muito bem. Eu vou explicar já uma característica de como ele grava, por isso que ele tem essa praticidade de escalar, né? Mas vamos falar dos FS, que foi a escolha que eu tive, assim. Ele tem um ótimo desempenho, ele consegue um desempenho muito grande, tão grande que às vezes ele faz alguns discos sofrerem. Eu vou explicar mais pra frente, no finalzinho, no último tópico desse encontro nosso, o por que ele faz os discos sofrerem, por que eu estou preocupado com a temperatura da minha controladora SATA. Mas os FS conseguem altíssimo desempenho sem problema nenhum, é muito fácil escalar isso. Mas o que mais me fez querer usar os FS aqui no meu Home Lab, que a galera também já anda chamando de Home Prod, porque eu uso DNS em vez de DNS de outros lugares da minha operadora, eu uso meu DNS dentro de casa. Eu acho que isso traz um bom desempenho para a internet, faz muito sentido isso. Além, claro, de ter a privacidade preservada. Mas o que eu queria falar dos FS é que ele tem uma deduplicação. Eu sei que é um palavrão, mas na verdade o que a deduplicação é em palavras bem simples? É uma compressão. Então imagine que eu tenho um arquivo com 1 GB só de números zeros. Posso até fazer um simulacro desse num próximo encontro pra gente fazer. Eu não quis pegar a prática agora porque é um pouco mais conceitual. Então, se eu tenho um arquivo com 1 GB só com números zeros, o que ele vai fazer? No primeiro endereço ele fala 0 até o último endereço 0. Então isso reduz drasticamente. Esse é o melhor exemplo, claro, se a gente estiver falando de imagens, arquivos, outras características, a gente não vai ter um desempenho tão grande, mas assim, como eu vou ter um ambiente misto de gravação aqui em casa, eu acredito que a deduplicação vai funcionar muito, muito legal. Por exemplo, jogos, às vezes a gente tem bastante zero em jogo, porque é um modelo que está lá dentro, é uma sprite, essa sprite é comprimível. Então, a minha escolha pelos FS aqui dentro de casa foi por conta dessa característica de deduplicar. Os FS, ele trabalha com um sistema que ele gera como se fosse mini versões, ele cria como se fosse uma partição, bem simplificado. Você tem um disco, e quando eu crio uma cópia, tal do snapshot ou um backup, ele vai criar toda a escrita nova e vai passar para o arquivo da frente. O anterior, ele vai ser copiado, e quando essa cópia for concluída, ele vai falar, agora pode integrar o arquivo. Tanto que a gente faz na manutenção de uns FS, dependendo do tipo de replicação que a gente tem, a gente acompanha, porque às vezes pode acontecer de ter uma cisão aqui entre essa retorno e a gente ter órfãos ali. Não existe risco de perda de dados aqui, tá? Mas eu tenho 1 GB e 4 elementos com 3 GB para gravar 1 GB e 200. Então a gente consegue reduzir para 1 GB e 200 em 2 arquivos. Então é muito comum a gente fazer a manutenção e fazer isso. E essa característica do snapshot, da integração, é o que faz os FS baseado em replicação ser bem interessante para ambientes pequenos, usando o Proxmox. Eu acho a configuração simples, a manutenção é simples, tirando acompanhar
esse, esses objetos possivelmente órfãos, o resto dos FS não dá dor de cabeça. O Ceph, por ter essa característica que eu tenho um core e agentes, pode ser que a gente tenha um descompasso ali, pode encontrar alguns probleminhas de acesso, então ele exige mais manutenção. O Ceph, como ele não é um sistema operacional completo, ele depende desse agente. Imagina que a gente tem 4 nós. Assim que o Ceph Client grava no core do primeiro disco, do primeiro servidor, do primeiro nó, automaticamente já cria-se 3 replicações. Ele joga, tipo um multicast, um broadcast, ele vai jogar para esses outros 3 nós o mesmo arquivo. Então eu gravei 1 GB aqui e eu, pum, o upload já sai do servidor 3 GB, um para cada cara. Por isso que tem uma galera que defende que o Ceph só pode ser usado, ou só deve ser usado, em lugares onde a rede SAN ela é muito boa, e por isso que a gente tem essa, no mínimo 10 GB. Tem uma galera que fala isso, só dá para rodar a Ceph com 10 GB. Dá para rodar com 1 GB, mas aí tem o tamanho da infraestrutura de armazenamento ali tem que ser pequena. Eu tenho dificuldade de ver uma aplicação para isso. Talvez uma base de dados de apenas leitura possa fazer sentido num ambiente desse, com 1 GB, mas aí uns FS com cache talvez faça sentido. Então, assim, o Ceph ele é pensado para ser grande e não para ser pequeno. Então, a questão da placa de 1 GB, 10 GB não faz tanta diferença. A gente vai, agora eu vou explicar um pouquinho daquela minha plaquinha que eu comprei, aquela plaquinha NVMe SATA. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e depois a gente vai falar sobre uma característica dos FS e o porquê que eu tô com medo de ter problema de aquecimento nessa controladora e não tenho medo do PCI. Vamos trocar aqui a cena. Trocou a cena? Trocou. E aqui a gente tem um print, né? Eu dei um LS PCI. E aqui eu tenho SATA Controller, AS Media Technology, ASM 1064, um serial ATA Controller, revisão 2. Esse hardware já foi atualizado. SATA está no mercado há muito tempo, né? O fabricante me entregou um datasheet aqui, conta do que ele tem, ele é um chip SATA, não tem que explicar muito, mas o que ele tem de informação relevante aqui para mim que eu acho bem legal? Ele trabalha com uma lane PCI conectada na porta root, então ele vai ter um acesso direto. Isso, às vezes a gente, quando tem uma arquitetura, uma performance, a gente está olhando um servidor de muita utilização, o fato dele conseguir fazer acesso root garante que ele tem prioridade para acessar a informação, e isso é a diferença entre um sistema que funciona e um não funciona. Então às vezes a gente precisa se atentar aos detalhes mesmo. Essa controladora suporta gravações de 250, que seriam os discos mecânicos. Quem assistiu a última aula, a gente fala um pouco disso. Os discos SATAs, SSD, já estão aí na casa dos 5. Aqui ele está falando que suporta 1 GB de gravação, que são 8 GB, que é o teto de uma linha PCI. Eu nunca vi SATA atingir essa velocidade. Existem discos SAS, que é para servidor, que tem essa característica, mas eu nunca vi isso em SATA. Pode ser uma coisa meio exótica, pode ser que foi usado só em data centers específicos, mas com a chegada do NVMe essa necessidade diminuiu muito. Ele fala sobre gerenciamento de energia, power states, e aqui tem uma informação que me interessa bastante. Ele diz que só pode gerenciar 4 discos SATA, que é exatamente o que eu tenho aqui. Mas eu vi que esse cara faz suporte SATA LED, que é aquele blinkzinho que conforme o disco vai sendo escrito, ele vai piscando, tá gravando, tá lendo. Eu adoro isso. E eu tô pensando em pegar uma baia de 8 discos de um servidor, instalar aqui, porque o conector que a gente está usando aqui é o Mini SAS 8087. E dá para fazer ele funcionar com 8 discos. O SATA, diferente das versões, quem chegou a trabalhar com IDE, ou os mais novos, vou contar uma historinha rápida, a gente tinha um jumper, e eu só podia usar 2 discos por interface. Aqui é uma interface SATA, né, que eu estou usando 4, e estou falando que vou tentar usar 8.
Mas antigamente a gente usava uma IDE com 2 discos, era o máximo. E a gente tinha que jampear esses caras. Eu vou pedir para o editor colocar aí no cantinho da tela uma fotinho desse jumper. Não tenho nenhuma nostalgia disso, porque era trabalhoso, a gente sempre esquecia, dava trabalho. Depois veio um intermediário, que foi o SCSI, ele só ficou no servidor, ele não chegou para desktop. Que a gente tinha um outro hardware que era só um terminador, eu não precisava dizer qual era o primeiro e quem era o segundo, era o Master e o Slave. Óbvio que o Master tinha prioridade de gravação e o Slave não, tinha toda uma construção física para fazer isso, era péssimo. E aí veio o SCSI para servidores, que a gente conseguia colocar quantos discos a gente quiser, e quando acabava os discos a gente tinha que colocar um terminador. E se esse terminador sumisse, e óbvio que isso acontecia, você desmontar um servidor e às vezes esse terminador caía debaixo do rack e a gente passava 30, 40 minutos porque não podia ligar sem ele. Uma galera andava com um desse na mochila para não ter que ficar procurando e poder voltar ao servidor que ele estava gerenciando ali. E aí eu estou pensando em usar isso. O SATA, ele... Desculpa, usando não. O SATA já não. O SATA ele já é diferente. Ele auto-enumera cada disco. Então, é como se fosse um DHCP. Então, você é o disco 1, 2, 3 e 4, e tanto faz se ele é 1, 2, 3 e 4, todo mundo vai ser acessado simultaneamente na hora que for necessário. Então, ele é muito mais prático. Aqui tá falando que ele só numera 4. O conector que eu comprei tem 4 discos, mas eu consigo substituir ele por um outro que eu posso colocar 8. Pode ser que o fabricante limitou isso e eu não consigo usar, ou isso aqui é só uma recomendação, porque pode ser que por ele ser um chip mais reduzido, a gente não consiga consumir, ou desculpa, usar completamente toda essa estrutura de dados simultâneo. E ao tentar usar 8 discos, ele pode ter uma queda de desempenho. Como é ambiente de Home Lab, Home Prod, eu não vejo problema em usar isso. No ambiente produtivo, nunca faria isso, mas no ambiente de laboratório, acho que dá para arriscar e testar isso. Aqui também tem informação que é o máximo payload. E a gente vai ver já no finalzinho, aí, no último capítulo dessa aula, essa questão do por que isso é importante, por que a gente olha isso. Aqui, cadê? Aqui. Aqui eu fiz só uma... Lá ele fala que tem uma lane PCI, né? As gerações. Então aqui é o bruto, sem controle, sem nada. Uma lane PCI consegue gravar 8 GB transfers. Isso é o suficiente, né? 8 GB por segundo aqui de gravação. É o suficiente para gravar os meus 4 SSDs. Nesse site o cara até falou, 1 GB é o suficiente. O terceira geração, sim, é o suficiente, vai dar tranquilamente, não esquenta a cabeça. E eu já sabia disso, a gente está um pouco acostumado com essas lanes, principalmente a de terceira geração. Abaixo disso a gente se preocupa um pouco, mas terceira e quarta já é o suficiente para, no geral, para a gente conseguir usar gravações acima de 2 GB. 2, 3 GB a gente está sempre pensando em PCI 3, acima disso a gente já precisa pensar um pouquinho, isso pode ser um problema. Aqui eu tenho um desenhozinho rápido, deixa eu só logar aqui que caiu a sessão. O meu chip, ele é NVMe PCI. O que ele usa, na verdade? Ele tem uma característica aqui, que ele usa essa interface PCI para promover um disco SATA. Não dá para escrever preto no preto, André. Para promover essa interface SATA e usar os meus 4 discos. Então a gente usa a interface NVMe para ter acesso ao PCI, para adicionar a funcionalidade SATA e adicionar 4 discos no nosso M2. Isso aqui vai funcionar, a linha PCI vai entregar os 8 GB que ele tem ali, o 8 GB que ele vai ter o Giga Transfers. Isso não vai ser um problema. Minha maior preocupação, na verdade, é em relação a o chip e aquecimento. Eu vou explicar um pouquinho, que é uma das coisas que às vezes o pessoal tem dúvida em como usar os FS. Perco dado, não perco, devo usar no break, não devo. A gente vai chegar lá, mas acho que sim, é importante usar no break, sim.
Digamos que isso aqui é um servidor, o André foi lá, pegou do notebook dele e copiou para dentro de um servidor uma base de dados de 3 gigas. Ele vai entrar via driver de rede, normalmente. Entrou via driver de rede, vai passar por dentro da CPU, vai entrar na memória RAM, pum, tá ali. Os FS, lembra que tem a deduplicação? Como ele tem uma deduplicação, esse cara não está conectado não, ele fica aqui. Ele vai comprimir isso usando a CPU. Então entrou dentro dos FS, o sistema operacional, o Linux vai falar: os FS, você tem 3 GB para gravar no disco, tá bom? Aí os FS, tá bom. Aí o processo via CPU vai acessar a memória, vai pegar toda essa estrutura, vai processar novamente e vai fazer a deduplicação e vai repetir isso infinitamente, até ele estar deduplicado. Depois que ele tiver deduplicado, aí sim que ele vai conseguir gravar. Então os FS vão falar, ó, vou precisar acessar esse cara e esse cara vai entrar dentro do disco. Só que antes, ele tem que passar pelo driver SATA. Quem vai fazer essa interface é o Linux, não os FS, né? Aqui tem um errinho aqui, na verdade, os FS vai entregar isso pro Linux e o Linux grava, passa para a interface SATA. Lembra que a gente tinha 1,5 GB de gravação aqui? Em algum momento aqui, os FS vai precisar criar a paridade. Eu criei o meu pool aqui, de exemplo, e vai ser o real também. Eu tenho dado e uma paridade. Quer dizer que eu consigo, se eu perder um disco desses, eu consigo usar os dados mesmo sem substituir o disco. E depois que eu substituir, é claro que isso vai ter uma perda de desempenho, né? O funcionamento de um RAID já é bem comum, mas quem gera essa paridade não é a interface SATA, tá? Quem vai gerar isso é o processo dos FS. Como quem está gerindo os volumes é os FS, quem vai gerir essa paridade é os FS. Mas ele precisa do driver SATA, que está conectado no servidor, no kernel Linux, para poder gerar essa paridade. Então, nesse caso aqui, que a gente tem 1,5 GB para gravar, já depois do deduplicado, a gente vai ter aqui 2 GB para gravar, porque eu tenho 1,5 GB de dado e uma paridade. Então, eu tenho 500 MB aqui, 500 MB aqui, 500 MB aqui, 500 MB aqui. Então, a largura de banda que eu vou usar aqui seriam de 2 GB e não de 1,5 GB. Ele manda, a maneira que os FS manda isso para o SATA, para os discos, é brutal, porque existe uma pequena possibilidade de você ter uma perda de dados aqui. O arquivo entrou, o sistema operacional sabe que o arquivo está lá, mas onde ele está? O deduplicado está fora da RAM, o deduplicado está dentro da RAM e o não deduplicado, o arquivo bruto, também está dentro da RAM. E se acabar a energia? Por isso que o pessoal sempre diz, olha, ZFS precisa de no-break bom, precisa de servidor, com 2 fontes. Porque exatamente, enquanto isso não estiver dentro do disco, a gente pode perder informação. Aqui é um exemplo de cópia simples, é só recopiar o arquivo, mas imagina um banco de dados, isso pode ser um grandíssimo problema. Então, o ZFS vai fazer de tudo e ele vai pressionar, vai colocar uma pressão até o ponto de ter um burnout aqui da SATA, se for necessário, para conseguir gravar no disco, porque isso é importantíssimo para ele, para precisar gravar os dados, porque se acabar a energia, tá ali dentro. Eu vou fazer depois uma aula só sobre logs dos FS. Dá para diminuir essa dependência de memória RAM, ainda mais que a gente está passando por esse momento de IA, que a memória ficou muito cara. Como a memória está muito cara, a gente pode usar talvez uma memória NVMe, um disco NVMe, para diminuir a necessidade de memória RAM dos nossos FS, no caso do meus FS. É uma arquitetura exótica, pouco usual. Eu já usei ela outras vezes, essa acho que vai ser a terceira vez que eu vou usar essa estrutura de usar um NVMe para diminuir a necessidade de memória RAM.
porque eu só tenho 32 GB. Se eu tivesse 64, eu não ia usar isso, porque eu tenho mais trabalho para fazer, mais pontos de vistoria. Mas quando você está trabalhando com hardware pequeno otimizado, eu tenho mais disco do que espaço. Eu tenho 1, 2, 3, 4 slots para NVMe e só 2 para memória RAM. Então eu vou conseguir colocar mais NVMe's ali dentro. Então talvez a gente consiga dar uma otimizada. Vou pedir para o editor colocar aqui também, porque essa diferença entre o que está em memória e o que está em disco, tem um gráfico para a gente monitorar, dá para se criar alerta, falando, ó, chegou em tantos por cento, porque é normal ter uma diferença, né? Mas a gente pode ter pode ter um alarme, tantos por cento é crítico, para a gente entender se o problema é de controladora, se o problema é que algum disco está falhando, se eu preciso adicionar mais discos ao meu array, porque eles podem estar no limite. Imagina que aqui no nosso limite teórico eu tenho 2 GB de escrita aqui, certo? Se eu tiver uma entrada de 3 GB aqui, você concorda que esse disco nunca vai dar conta de gravar isso? Porque eu só tenho 2 aqui. E aonde essa informação vai ficar? Na memória RAM. E aí eu tenho 1 GB num exemplo simples, né? Eu tenho 1 GB para poder perder, né? Eu tenho 1 GB para poder perder de dado. André, deu 10 horas da noite, o pessoal para de usar o sistema e isso tudo vai ser gravado. Sim, tudo bem. Mas se acontecer alguma coisa entre o pessoal parar de usar e o seu disco começar a gravar, né? Digamos que à noite ele caia para 2 GB. Caia para 1 GB. Você tem mais 1 GB. Tem algumas horas para isso entrar aqui dentro do armazenamento de longo prazo, que são as SSDs nesse exemplo. Por isso que falam, o ZFS não é seguro. Ponto. Se você respeitar os limites dele e entender a arquitetura dele, não tem problema nenhum. Você pode usar à vontade. Ele é inseguro quando a gente extrapola o uso dele. Você não pensa nessa estrutura, o quanto eu tenho de dados entrando, o quanto eu posso gravar de disco por vezes, né? O quanto de memória eu tenho que ter para suportar isso. É comum a gente ter problema também se o tamanho da memória RAM é pequena. Se o tamanho da memória RAM é pequena, por exemplo, 64 GB, e eu tenho vindo uma outra informação de fora, a gente pode ter problema também. Então, às vezes a gente precisa subir a memória RAM para dar conta dessa carga, ou, o que às vezes é comum também, a gente limitar a origem, porque é muito fácil limitar a origem e falar, você só vai enviar 1 GB por segundo, e não 3 GB. Então a gente faz esse controle de admissão para que venha. O problema é quando você tem vários nós, e você limita 1 GB para cada, e nesse exemplo aqui a gente só tem 2, eu tenho a carga do próprio servidor e mais 2 GB vindo de fora. Eu já tô no limite desse cara, eu posso ter problema. Então é aí onde o pessoal fala, o ZFS é ruim, vou usar Ceph. Ceph também está na mesma estrutura, ele é um pouco diferente, mas se a gente não respeitar o Ceph, você pode ter o mesmo problema. A diferença que normalmente vai estar gravado em disco, e não em memória, mas você pode ter uma perda de dado porque pode ter a informação em um único nó, se aquele nó falhar, você perde informação também. Então, respeitando os dois, eles vão te atender perfeitamente. Comenta aí, obrigado por tudo, curte, comenta, compartilha, já deixa a informação que você, André, eu senti falta disso, senti falta daquilo, a gente vai ter mais uma aula, mais um encontro só falando sobre log, eu vou explicar como a gente usa. Eu tô aqui com bastante hardware para eu filmar aqui, a gente falar, colocar todo mundo para testar, então eu vou testar 1 ou 2, um NVMe, eu tenho esse array ali, criar uma array é muito simples, mas a gente vai fazer tudo isso juntos. Vou usar essa estrutura de log, um log só de leitura, e talvez a minha controladora SATA não sofra se eu usar isso. Aí eu vou fazer conta de consumo energético para ver o quanto isso é interessante, porque eu deixar um sistema mais seguro em detrimento ao consumo energético, eu não estou ganhando, eu estou trocando. Então a gente precisa fazer algumas contas. A gente vai fazer essas contas juntas. Nesse lugar aqui o André faria isso, eu faria aquilo, para ter um exemplo simples de como fazer uma arquitetura computacional. São dicas meio práticas. A gente está tentando organizar uma live com mais 2 amigos também, para a gente fazer arruma seu PVE, né? A gente tá com uma galera ali, eu tô com PVE aqui, a gente espera que não seja um produtivo alto desempenho, mas eu tô com esse log no meu PVE, no meu home lab, a gente pegando dicas, exemplos pra gente poder fazer arrumar esses PVEs aí espalhados pelo Brasil. Obrigado por tudo, se inscreve, um abraço do Anão da Telecom, é nóis!